Então vamos lá, né? Vamos falar sobre essa questão. Eu tenho recebido algumas dúvidas de alguns alunos assim que perguntam, né? E aí, dá tempo, né? Como é que é isso, tal? Então, eu entendo isso. Até acabei de hoje mais cedo eu fiz uma mentoria e aí eu falei um pouco sobre isso, né? Eu estava falando sobre como conciliar os dois editais, aí eu falei sobre essa questão, né? Se dá tempo, se não dá, como é que é isso? Eu vou até escrever um artigo, né, para falar sobre isso e contar um pouco da minha experiência. Então, agora aqui com vocês, eu vou conversar sobre isso, né? Até de repente ouvir de vocês, se vocês quiserem também esclarecer algo nesse sentido, tá? Mas o que motivou mesmo o tema dessa conversa de hoje é justamente essa questão dessa dúvida, né? Essa dúvida que a gente normalmente tem, olha, será que vai dar tempo? Será que dá tempo de estudar para essa prova? É normal, né? O ser humano, a gente não quer, né? Se esforçar em vão, né? A gente não quer nadar para morrer na praia. A gente não quer encarar um desafio e não ter certeza que a gente vai ser bem sucedido, né? Então a gente fica com aquele receio, aquele medo de fracassar. Só que aí eu quero dizer para vocês, né, que isso não é uma postura adequada, tá? Isso não é assim que a gente consegue ser bem sucedido nos estudos, ser aprovado no concurso. Então, para ser aprovado no concurso, a gente tem que encarar mesmo, tá? Tem que, peraí, 3 meses que eu tenho, então é 3 meses que eu vou me preparar. Se vai dar certo, se você vai ser aprovado, aí entram outros fatores nessa questão, nessa equação, porque vai depender da sua experiência anterior, vai depender de como é que você está, da sua disponibilidade até a data da prova, de como você vai seguir com seus estudos, da sua dedicação, do seu cumprimento de metas. Então, são vários fatores. Essa pergunta aqui, falando de uma forma bem simples, ela depende, tá? Não tem uma resposta para isso. Assim, dá, não dá, vai depender da sua situação, vai depender de vários fatores. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para que a gente encare um desafio para buscar, sim, né, que isso dê certo e que, se não der, essa experiência adquirida ela vai te dar uma bagagem muito boa para outras provas que vieram na sequência. Tá? E aí que eu entro com a minha experiência, que eu posso conversar com vocês é compartilhar um pouco da minha experiência. Tá? Então, se por acaso alguém está na conversa que não me conhece ainda, né, tá aparecendo aí meu nome, né, meu nome é Yuri Moraes, hoje eu sou policial legislativo, né, federal, trabalho na Câmara dos Deputados. Eu entrei na Câmara naquele último concurso de 2014, Banca CESP. E aí antes eu fui militar da aeronáutica, então eu vou contar aqui para vocês hoje a minha experiência com relação aos estudos para concursos da área policial. Quando eu comecei a estudar, eu vou até botar uma foto aqui para vocês, ó, antes de contar essa minha história. Então tá aí o tema, né? PCDF e Polícia do Senado. PCDF, o edital está lançado, né? Então a gente sabe que tem a prova daqui a 3 meses. A Polícia do Senado, a gente ainda não tem nem o edital, não sabe nem a prova. Então, mais um fator ainda para a gente saber que a gente tem um tempo, né? Tem um certo tempo, né? Então, que isso aqui, esse pensamento não possa impedir vocês de realmente encarar o desafio, de realmente se dedicar com qualidade. Então, outra coisa que, quando eu penso nisso também, me motiva e eu uso como base, é essa frase aqui, ó. Vou trazer para vocês a frase do James Cameron. James Cameron é um cineasta, né, americano, ele que produziu ali, né, o filme Titanic, Avatar, Exterminador do Futuro. Então, é um cara bem sucedido na área dele, né, como cineasta. Então, boa tarde aí, Andresa, também, seja bem-vinda. Então, vamos lá. A gente está falando aqui sobre essa questão de PCDF, edital lançado, e Polícia do Senado, que o edital está prestes a abrir. Como é que é? Dá tempo de estudar? E aí eu estou trazendo agora para vocês uma reflexão, né, de que a gente não tem que se preocupar com isso. Ficar se preocupando com isso vai nos deixar para baixo, não vai nos ajudar a encarar o desafio como a gente deveria. Tá? Então vejam só essa frase, né, do James Cameron, um cara de sucesso na área dele, o cineasta. Então ele diz que, né, se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor
que o sucesso de todos. Então, pensem nessa frase, tá? E aí, fazendo uma adaptação, trazendo aqui para o nosso assunto, que é a preparação para concursos. Então, vamos lá. Concurso da PCDF daqui a 3 meses. É um desafio grande? A gente está diante de um desafio. Só que se a gente não tentar, se a gente não encarar, se a gente não fizer o nosso melhor, a gente não vai poder dizer, nem saber se vai ser aprovado ou não. Então, é essa reflexão que eu quero trazer. Para a gente só reprova no concurso quem faz concurso, né? Só aquela outra frase, só quebra prato quem lava prato. Se a gente não fizer, se a gente não encarar, se a gente não tentar, a gente não tem como ser vitorioso, não tem como ser aprovado no concurso. Então, eu faço esse paralelo, né, do estudo para concurso também com qualquer coisa que a gente for fazer na vida, né? Para a gente ser bem sucedido, a gente precisa encarar os desafios. A gente não pode ficar, mas será que eu vou fracassar? Será que não vai dar certo? Não, esses pensamentos não nos ajudam, tá? Então, como volto a falar, é um desafio grande. Se você de repente está iniciando agora, você nunca estudou para concurso, ou tem pouca experiência, pouca bagagem, pouco tempo, para você é um desafio grande. São 3 meses só, é pouco tempo. O ideal para uma preparação como essa seria um tempo maior, né? No mínimo 6 meses, seria uma média boa de tempo para você avançar bem nas matérias. Mesmo assim, ainda considerando vários fatores aí dentro, né, desse tempo, da sua dedicação, sua disponibilidade, né? Então, são coisas aí que acabam interferindo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso. Ainda que você tenha pouco tempo, ainda que você esteja iniciando, apesar de o desafio ser grande, vá com tudo, faça o seu melhor. Se chegar lá na prova, você não conseguir a aprovação dentro das vagas, mas, por exemplo, chegar perto, ou então tiver um bom desempenho, você vai olhar assim, caramba, eu em 3 meses eu tive esse desempenho nesse concurso aqui, que era um concurso considerado difícil, então isso vai ser muito bom para você. Tem um lado ruim da reprovação, sem dúvida, mas quando a gente reprova e a gente ganha uma experiência e vê que é possível, isso faz toda a diferença. E aí que eu vou entrar contando a minha experiência para vocês. Quando eu comecei os meus estudos para concurso, né, eu estava me formando na faculdade, eu sou formado em Educação Física, então lá no final de 2008, eu estava me formando ali na Faculdade de Educação Física. Já nos últimos meses ali da faculdade, eu já comecei a ir pesquisar sobre o concurso, já que era o que eu queria fazer. Eu queria ter o diploma para estudar para concursos da área policial, concursos de nível superior. Então, boa tarde, Adriano, também, seja bem-vindo. Então, era o que eu queria. Eu estava terminando a faculdade de Educação Física e ia iniciar a preparação para concursos da área policial. Comecei os estudos no final do ano de 2008, e aí, no começo do ano de 2009, veio o edital da PRF, da Polícia Rodoviária. Quando veio aquele edital, eu tinha pouquíssimo tempo de estudos, né? Poucos meses de estudos, mas eu encarei aquele desafio. Eu falei, não, vou fazer essa prova. Peguei até férias no trabalho na época, peguei 1 mês de férias ali na véspera da prova da PRF. Fiz o meu melhor naquele 1 mês que eu tinha ali até a prova. Fui para a prova, resultado, eu não fui aprovado, tá? Reprovei na PRF, nesse meu primeiro concurso que eu fiz. Só que o meu desempenho naquela prova, aquilo me motivou, porque eu falei assim, caramba, vamos lá, legislação de trânsito, né? Eu, se eu não me engano, eu errei só uma questão, né? Então, eram várias questões na prova, né? Então, eu falei, caramba, em pouco tempo, legislação de trânsito, eu errei só uma. Aí, nas matérias de direito, que ainda tinha pouco contato também, eu tive um desempenho, para mim, foi bom, né? Porque eu falei, caramba, no primeiro, né? Uma primeira prova, primeiro concurso, então, teve um lado positivo para mim, porque apesar de eu ter reprovado, com pouco tempo de estudos, eu vi que era possível, eu vi que se eu continuasse me dedicando, me esforçando, batalhando, adquirindo cada vez mais bagagem, nas próximas provas eu aumentaria as minhas chances de ser aprovado. E assim aconteceu, assim que eu fiz, né? Eu continuei ali os estudos, fui melhorando, né? Então aquela primeira reprovação ela me deu uma experiência, e eu continuei os estudos, depois tive ali também, mais à frente, outras aprovações, também algumas outras reprovações, bati na trave,
várias coisas foram acontecendo até eu chegar na Polícia da Câmara. Tá? Teve a Polícia Federal no meio do caminho, que eu reprovei no psicotécnico. Então, assim, a reflexão que eu quero trazer para vocês é de que vale a pena encarar o desafio, tá? Não importa quanto tempo você tenha. Se você tiver que chegar lá e de repente, por algum, né, chegar perto e não conseguir a aprovação, mas a experiência que você vai adquirir, esse estudo agora de reta final, vai te dar uma bagagem muito boa para as outras provas que vão acontecer. Então, essa que é uma forma que eu acredito que seja uma forma para você poder encarar e uma forma que vai fazer com que você, uma hora, se torne vitorioso, entendeu? Tem pessoas aqui na conversa que já conseguiram, né, resultados em outras provas, já foram ali aprovadas, então sabem que é possível, né? Então é importante sim, né, não ficar pensando muito nessa questão se vai dar tempo, não vai. Use o tempo que você tiver, faça o seu melhor agora. Se a gente for considerar a PCDF, que falta 3 meses, estude o máximo que você puder nesses 3 meses. A gente não sabe nem se a prova vai ser adiada, se vai ter mais tempo. Caso aconteça, você vai só aproveitar o seu estudo. Faça o seu melhor para a PCDF daqui a 3 meses. Depois da PCDF, vem a prova da Polícia do Senado. Você vindo de uma boa preparação, intensificando ali nos estudos, você aproveita essa bagagem e vai para a prova. Tá? Isso é o que faz a gente ser vencedor, a gente ter sucesso. É não ter medo de fracassar. Então a gente não pode ter, porque se a gente fica com esse receio, com esse medo, aí a gente não se dedica, a nossa disposição não é a mesma. A gente pega para ler ali, mas a gente já no fundo, lá inconscientemente, está duvidando duvidando de que aquilo aconteça. Então tudo isso não ajuda, tá? Essa era a reflexão. Estou vendo aqui uma mensagem aqui no chat, né? Eli. Deixa eu olhar aqui então, né? O Eli tá. O Eli ou a Eli, tá? Desculpa aí se eu não. Às vezes a gente não consegue identificar assim. Yuri, dentro do próprio GRAM, né, temos exemplos de pessoas que estudaram apenas 58 dias e conseguiram passar no concurso. Então, acredito que se a pessoa se dedicar integralmente, mesmo que iniciando agora, conseguirá ser aprovada. Apesar disso, faz muito sentido o que está falando, né? Quanto a, se não der certo agora, teremos uma boa bagagem para alcançar outras oportunidades, mas não podemos iniciar os estudos com a intenção de ter apenas bagagem, porque se tiver dedicação é possível passar agora. Isso mesmo, tá excelente, tá, Eli? É isso mesmo, né? Essa mensagem que eu quero passar. Então, assim, é exatamente esse pensamento que diferencia pessoas bem-sucedidas, pessoas vitoriosas, daquelas pessoas que ficam só ali na tentativa, não se esforçam direito, não encaram para valer um desafio. Então, 3 meses, né? Eu também tenho que ser sincero com vocês, né? Eu gosto de falar da realidade, eu falo das dificuldades também, né? Eu falo das derrotas, eu não fico falando aqui só das vitórias, não vou chegar aqui e falar que é tudo muito fácil, que vai dar certo, é 3 meses só e pronto, e vocês conseguem. Não, cada um vai ter a sua situação, o seu histórico, a sua forma ali né, de render, dependendo da experiência anterior. Mas o que eu quero dizer é que 3 meses pode sim, né, ser suficiente. É pouco tempo para quem está zerado, digamos, alguém que esteja zerado, só 3 meses para passar no concurso como esse, acredito que seja pouco tempo, mas a gente só sabe se a gente tentar. A gente só sabe se a gente der o nosso máximo e fazer o nosso melhor lá na prova. E existe sim possibilidade de ser aprovado, né? A gente tem exemplos aí, né, como você mesmo colocou. Então tudo vai depender aí, né, de vários fatores também. Aí a gente está falando da PCDF, que a prova é daqui a 3 meses, mas a Polícia Legislativa do Senado, a prova a gente nem sabe ainda quando vai ser. Pode ser que seja no final do ano. Então a gente está em julho, né? Final do ano, se for em dezembro, a gente já tem praticamente aí uns 5 meses, né, até a prova. Então, assim, é nesse sentido que a gente tem que pensar, né? Por isso que eu quis contar minha história. Eu também eu não vou falar aqui de algo que eu não vivenciei, mas eu já passei por situações ali que eu falei para vocês, que eu tinha pouco tempo, mas eu resolvi encarar. E o resultado disso para mim foi muito bom, porque
me deu aquela força para falar assim, caramba, né, não foi dessa vez, mas vamos lá, entendeu? Em momento algum lá atrás, eu já sabia que eu tinha pouco tempo, mas em momento algum eu parei para pensar assim, mas será que dá tempo? Eu não quis nem ficar com essa dúvida, eu encarei ali, tá? Eu sei das dificuldades, eu sei que não é fácil, né, estudar cada dia, mas eu estou querendo aqui trazer para vocês posturas, né, que se forem adotadas, isso vão nos ajudar a alcançar o nosso objetivo. Né? Então é dessa forma que a gente tem que se portar, né, encarar mesmo. O Ribeiro aí também chegando na conversa, fala Ribeiro, boa tarde. 12. O Ribeiro está falando que para ele esse tempo curto talvez não funcionaria, né? Então, assim, Ribeiro, a gente tá falando aqui justamente sobre essa questão, assim, de encarar o desafio, tá? Ainda que não dê tempo, ainda que você de repente chegue numa prova lá e não seja aprovado, mas o seu resultado ali pode representar algo bom, pode representar muito. Por exemplo, peraí, eu estudei só há pouco tempo e tive esse resultado. Então, é sinal de que se eu continuar assim nesse ritmo, estudando com qualidade aqui, num próximo concurso eu tenho como ser aprovado. Eu falei para vocês que o meu primeiro concurso foi em 2009. Reprovei. Continuei os estudos, né? Durante essa jornada aí teve aprovação, reprovação, bati na trave, reprovei em teste psicotécnico, muita coisa aconteceu até chegar na Polícia da Câmara, que eu tomei posse, passei no concurso e tomei posse em 2014, né? Então, 5 anos aí separando aquela primeira prova que eu encarei, né? Eu era novato, né? Acho que o pessoal fala assim, esse cara é doido, né? Esse cara tem poucos meses de estudo, está querendo encarar a PRF, né? Mas é gente doida mesmo que encara e que é aprovada, entendeu? Porque realmente se propõe a encarar o desafio. Então, é isso que a gente está aqui conversando, né? E aí eu vou contar também uma história de um aluno. Esse aluno meu, no último concurso da PRF, tá? Daí eu já falei sobre o que o Adriano está falando aí no chat e também o Ribeiro. Outro exemplo, né, que eu quero trazer para vocês aqui. No final ali de 2008, né, saiu o concurso da PRF, que a prova foi em 2018, que a prova foi ano passado, 2019, concurso da PRF. E aí, um aluno meu, né, ele queria estudar na época para um concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o concurso ainda não tinha previsão de tal, inclusive ele ainda não saiu, né? Então, ele queria estudar mais a longo prazo, que é o ideal, né? A gente estudar com antecedência. E aí, para fazer essa prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Quando ele me procurou, faltava um mês, tá? Um mês para a prova da PRF. Aí eu falei para ele, olha, recomendo, né, indico aí que você estude para a PRF, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a gente já nem sabe quando vai abrir a prova. Aí eu expliquei para ele ali, comentei e tal, e aí ele resolveu, né, ele topou, resolveu encarar o desafio de estudar para a PRF com apenas um mês de estudos. E aí ele batalhou, fez a parte dele lá, resultado, chegou no concurso, ele também não foi aprovado, tá? Ele reprovou, mas ele tinha um mês de estudos. Então, assim, quando ele viu o desempenho dele nas matérias, ele viu assim, caramba, e realmente eu também acompanhei junto com ele, em um mês ele conseguiu ali um bom desempenho em algumas matérias, acertou ali umas questões, e era um concurso muito difícil, porque era um concurso da PRF, que a nota de corte, ela foi, né, teve gente com média de 100 pontos ali, na banca CESP, né, porque tiveram muitas anulações, então, assim, percebam que a experiência que ele adquiriu naquela prova, de ter uma pontuação boa em algumas matérias, com um mês de estudos, foi muito boa. E o concurso que ele queria, inicialmente, Polícia Civil do Rio de Janeiro, nem abriu ainda. Então, ele teria desperdiçado a chance de fazer uma prova, de encarar um concurso, de ter uma experiência em um concurso de um nível também bom. Né? Então, percebam, né, que é isso que eu quero comentar com vocês. Deixa eu ver aqui, então, vamos lá. O Adriano, né, tá falando ali, ó, todo mundo já sai com um não. Isso mesmo, o não a gente já tem, né? É aquilo que a gente já costuma ouvir. Cabendo durante a caminhada transformar em sim para o cargo.
É isso aí, tá? Por exemplo, agora mesmo a gente deve ter escrivão da PCDF, deve ser remarcada aí a data, né? Então vem aí a prova de escrivão, depois vem a de agente. O que vai acontecer nesse meio do caminho? Vai ter gente que vai passar nos dois concursos, vai escolher um, vai sobrar vaga naquele outro, sobrar vaga que eu digo assim, né? Vai passar para o próximo. Então, muitas coisas podem acontecer nesse cenário de concursos. Se a gente for analisar escrivão da PCDF, agente da PCDF e policial do Senado, três provas que estão próximas a acontecer, pode acontecer de ter alguém que passe nas três. E aí o cara, não, eu quero a polícia do Senado. Só que quando ele escolhe um, ele abre vaga nos outros, para um próximo da fila. Então muita coisa pode acontecer. É por isso que a gente tem que encarar e fazer o nosso melhor. Tá? Se vai dar certo, aí você vai. A gente tem que pagar para ver, entendeu? Não pode, mas não sei se vai dar, acho que não sei o quê. Aí, se for esse pensamento, realmente vai ficar mais distante ainda a aprovação, entendeu? Porque você não resolveu apostar. A gente tem que apostar, a gente tem que ser ousado, tem que ser otimista, né? Tem que ir para cima mesmo, entendeu? Se apanhar, bate também na próxima, vai com tudo, entendeu? Então são coisas aí, né? É uma postura que acaba nos trazendo aí depois a aprovação, né? Aí o Jair está falando, várias viradas de mesa, né? Muita coisa boa vem pela frente. É isso mesmo. Então, muita coisa pode acontecer. Você tendo um bom desempenho nessas provas agora, e depois vem aí uma Polícia Federal pela frente, com matérias também parecidas. E aí você chega numa prova dessa já tendo um bom resultado no ano anterior. Isso tudo faz a diferença, né? Essa experiência de prova, realmente, ela nos ajuda muito. Aí a Gisele está falando, né, Yuri, entendi, né? Mesmo que aconteça uma reprovação, não devemos desistir. É exatamente isso. É muita água para passar por debaixo da ponte, mesmo depois da prova. É, eu estou falando aqui, né, para vocês assim, de encarar o desafio, fazer o melhor lá para conseguir. A gente não entra para perder, né? A gente tem que entrar para ganhar. A gente não pode entrar para uma guerra dessa, que é estudar para concurso, fazer uma prova dessa, e entrar derrotado, né? Se a gente entra derrotado, não tem como ganhar a guerra, né? Então a gente entra para ganhar, faz o nosso melhor. Se por acaso não der para ganhar, a gente conseguiu uma experiência e tanto para uma próxima prova. Né? Na próxima prova a gente já vai chegar assim, não, peraí, agora eu não sou mais tão assim novato, né? Agora eu já estou mais experiente. Então esse é o pensamento. Só que também eu quero só fazer uma observação, tá? Quando a gente chega no concurso ali que a gente acreditou, queria muito, né? Natural, que gera uma expectativa, só que aí depois a gente também tem que tomar cuidado como que a gente vai lidar com isso. Não, peraí, se por acaso não deu, né? A gente só vai saber quando fizer e tentar realmente, tem que administrar aquilo, né? Digerir aquilo, talvez leve uns dias, talvez leve um tempo, cada um, né, reage de uma forma com uma reprovação. Só que tem que realmente estar preparado para isso. Mas isso aí a gente não tem que estar preocupado agora. Né? Depois, a gente, se for o caso de acontecer uma reprovação, aí a gente tem que administrar aquilo, gerenciar aquilo e seguir, né? Seguir na preparação para a próxima prova. Tá? Não pode ficar ali desanimado e desistir, né? Como até o que a Gisele colocou. Então, são derrotas aí que podem acontecer no meio do caminho, mas é que elas vão nos fortalecendo cada vez mais. Eu falei da prova da PRF, que foi meu primeiro concurso, né? 2009. Depois disso, ficou um tempo até sem abrir concurso, mas aí eu continuei os meus estudos. Quando foi em 2012, aí veio a prova da Polícia do Senado. Então, foi meu segundo concurso, minha segunda prova. Na primeira eu tinha reprovado, pouco tempo de estudos, mas eu vi que era possível, eu vi que, né, eu, de certa forma, ele tinha tido um bom desempenho, apesar de não ter sido aprovado. Não tive nem a redação corrigida na época, né? Mas tudo bem. Veio a prova do Senado. Eu olhei assim para aquela prova e falei, caramba, o desafio é grande, né? Porque era poucas vagas, remuneração alta, nível médio e tal. Mas aí, da mesma forma, eu fui para a prova, fiz o meu melhor, encarei. Nessa prova do Senado, eu consegui aprovação, só que eu fiquei fora das vagas.
Então, assim, eu queria entrar naquele momento na Polícia do Senado, lógico que eu queria, né? Eu queria, com certeza eu queria. Só que eu não consegui. Eu passei na prova, tive ali um bom desempenho nas matérias, tive as redações corrigidas, só que eu fiquei fora das vagas do concurso. Então, assim, só que como que eu encarei isso, né? Eu encarei também com outra motivação. Falei, caramba, concurso do Senado. Polícia do Senado, eu fui aprovado, mas fiquei fora das vagas. Então, eu cheguei perto da prova do Senado. Isso aí, para mim, entendeu? Isso aqui também, isso foi bom. Eu reprovei, mas eu vi o lado bom daquela história toda. Continuei os estudos, entendeu? Continuei os estudos. Aí foi quando veio a Polícia Federal, a prova de agente em 2012. Ela veio alguns meses depois da prova do Senado, né, que eu tinha acabado de vir daquela reprovação. Fiquei fora, né, mas tinha sido aprovado. Na Polícia Federal, eu consegui aprovação na prova objetiva, né, acabei reprovando no psicotécnico, né, um vacilo meu ali. Mas, falando da preparação em si para a prova objetiva, né, percebam aí, né, que eu tive uma reprovação, depois cheguei perto, depois passei na prova, né, estaria dentro das vagas, só que estava dentro das vagas, só que reprovei no psicotécnico, e assim a gente vai, entendeu? Mas algo que a gente vai evoluindo. Se vocês olharem a história de outros aprovados, vocês vão ver eles contando que em algum momento ali eles tropeçaram, em algum momento eles reprovaram, mas tudo isso deu uma bagagem para eles, deu experiência para que eles continuassem até alcançar a aprovação no concurso. Então, essa, né, é a história que eu quero falar para vocês. E quando a gente fala dessa questão de sucesso e fracasso, aí eu me lembro de outra frase também que eu vou compartilhar com vocês agora, e depois eu já vou olhar aqui o pessoal as mensagens no chat, tá? Então, outra frase aqui que eu trago para vocês, ó, que também eu gosto bastante, né? Quando eu comecei a estudar para concursos, eu vi essa frase. Foi até num artigo do professor Alexandre Meirelles, né, que agora faz parte da equipe do GRAM. Então, o diretor lá da área fiscal. Aí veja essa frase do Marcon Jordan, né? Aí ele vai dizer lá, ó, ele era o melhor jogador do mundo, né? Tem a história dele, o livro dele é muito bom, a própria série dele na Netflix, né? Aquela questão do time do Chicago Bulls, aquela arremesso final, né? Uma série muito boa, conta ali como é que era o dia a dia dele, como é que ele encarava os desafios, né? O cara era fora de série, né? O cara era o melhor de todos e era muito dedicado, muito focado naquilo que ele para vencer, né? Então ele fala aí, ó, errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 finais de partidas fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Então percebam aí, né? A gente está vendo a frase de um melhor jogador do mundo, que o cara nem sempre ele acertou tudo, não, entendeu? Teve momentos que ele fracassou, que ele falhou, que ele errou, mas o cara era o melhor, então ele buscava isso. Algo que eu vi legal na série lá também é que às vezes não tinha um motivo, ele criava um motivo para se motivar. Ele pensa, por exemplo, ele estava no restaurante jantando na véspera de um jogo. Aí o treinador do outro time estava lá no restaurante e não falou com ele, não cumprimentou ele. Aí ele ficava assim: ele não me cumprimentou, é só por isso amanhã eu vou jogar mais ainda, vou jogar melhor ainda, eu vou me esforçar mais ainda. Então, tudo ele revertia para motivação para aquilo que ele queria fazer. Um exemplo disso é você, por exemplo, se chateou com alguma coisa no trabalho, alguma cobrança ali, alguma coisa do chefe, você, hoje eu vou estudar mais ainda, porque eu quero conquistar mesmo, entendeu? Eu quero. Então, assim, é um exemplo aqui do Michael Jordan, né? Ele tentava reverter tudo para motivação. Ele não era um cara perfeito, ele está dizendo aí, ó, ele errou, né? Ele não acertou tudo, teve ali as derrotas, os fracassos, mas é exatamente por isso que ele fala que ele era um sucesso. Então, ter sucesso nos concursos é sim enfrentar essas dificuldades, é encarar esses desafios, ainda que reprove ou bata na trave ou chegue perto, é continuar realmente persistindo ali nos estudos até alcançar a aprovação. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Deixa eu dar uma olhada aí no chat, né? A tempestade irá passar, é isso mesmo, hein, Jair? E aí teremos Polícia Federal, legal. Juliana Gebrim, né, a nossa psicóloga do Gran Cursos Online.
Legal, o Ribeiro aí comentou. O Jair está falando, 18 horas temos Perca o Medo das Discursivas, excelente, tá? Com o professor Léo Murga, vale a pena assistir. Discursiva aí também vai fazer a diferença, tá? Nessas provas. PCDF vale 30 pontos. Na Polícia do Senado também, fatalmente vai vir uma cobrança boa nesse sentido, né? Não costuma ser diferente. Isso aí, temos que manter o hábito, ser resiliente sempre, né? Resiliência é uma característica muito importante para quem está estudando para concurso, né? Essa capacidade, né, da gente poder se adaptar, né, para superar ali os obstáculos, as adversidades, para cumprir as nossas metas e alcançar os nossos objetivos. Então a gente precisa sim ser resiliente, tá? Ainda que tenha algum momento ali na preparação que a gente tem alguma reprovação, mas que a gente precisa continuar até realmente ser aprovado ali, conquistar o nosso cargo público. Mostro essa outra foto aqui para vocês, tá? Talvez vocês já devem ter visto essa foto, né? Esse aquário ali cheio de peixes e um deles ali dando um pulo ali para o outro aquário. Eu interpreto essa foto como sendo assim, ousadia, né? A gente precisa ser ousado nos concursos, entendeu? Tá todo mundo ali nadando, não é concurso, não é impossível, concurso não sei o quê, é só fraude. Você deixa a maioria para lá, encara mesmo, tenta, batalha, faz a sua parte, seja ousado, entendeu? Não fique ali na. Outra frase que eu gostava, né? Ser igual. Era o comercial de Guaraná, Guaraná Quat, se eu não me engano. Ser igual aos outros pode ser legal, mas ser diferente pode ser melhor ainda. Então, quando você resolve estudar para o concurso, você está se diferenciando da maioria das pessoas que estão acomodadas, que não querem pagar um preço, até querem ser aprovados, mas não querem pagar o preço. Tá? Então, quem realmente estuda, quem realmente paga o preço de se preparar para o concurso, é uma quantidade de pessoas muito menor. Então, seja ousado, encare os desafios, não fique muito preso a essa questão, quanto tempo, falta quanto tempo, dá tempo, não dá. Não importa, tá? Encare ali, faça o seu melhor.